Senhor, como? Assentado sobre o alto e sublime trono. Agora lê você. Sim, só 16. Okay. Ao único. Ele é imortal. E ele habita na luz inacessível. O quê? Quem ninguém viu. Vai ler essa parte de novo. A quem? A quem ninguém viu, nem pode ver. Nem pode ver. Eu vou explicar aqui. Não há nenhuma contradição aí. Nenhuma. Um viu e falou: olha, estou vendo Deus assentado no alto sublime trono. Ai de mim que sou pecador. E outro falou assim: olha, ele é imortal, ele habita numa luz inacessível, o qual nenhum homem viu e nem é capaz de ver. Então, se você lê na mente natural, você vai, a Bíblia se contradiz, porque a Bíblia diz que Isaías, o profeta, ele viu Deus. Agora, apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo do Novo Testamento, que é suposto ser ainda maior que Isaías, pois ele veio depois de Cristo. Amém? Ele diz que não pode ver, ele disse, primeiro ele contrariou Isaías, nunca ninguém viu? Ninguém viu. E outra coisa, pessoal, nem pode ver. Ele falou para Isaías assim, parece que ele olhou lá no Velho Testamento, ninguém nunca viu ele. Pessoal do Novo Testamento que vão para o céu, nem pode ver ele. E agora? Agora eu vou te explicar a revelação aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se você ler com atenção, você vai ver que o apóstolo Paulo está mostrando de um Deus. Ele falou que ele habita num lugar inacessível. Ele em si próprio tem a imortalidade. Ou seja, ele também não morre. Olha aí. E ao qual nenhum homem viu, nem pode ver. Se você reparar, pedir ao Espírito Santo e ler a Bíblia também mais, para você encontrar outros textos que vão te explicar isso, você vai entender que o apóstolo Paulo está explicando ou descrevendo o Deus na sua essência total. Ele não pode ser visto. Ele, por outras palavras, está explicando o Deus antes da criação. Ele diz assim, olha, gente, por outras palavras, olha, o nosso Deus, ninguém pode ver ele. Não tem como você ir lá e ver ele de verdade assim. E Isaías está dizendo assim, olha, gente, vocês podem ver ele, mas quando ele se redimensiona e entra no tempo e se redimensiona, você consegue ver ele. Porque na sua plenitude você e eu não podemos ver ele. A Bíblia compara ele de sol da justiça. Acha quem diz que eu ia falar quase a pessoa. E que ele mora no sol. Mas essa pessoa está tentando explicar como é que é o fulgor da glória de Deus. Você consegue olhar para o sol assim? Não. Mas você olhar para o seu quarto e falar, o sol está batendo aqui. Eu estou olhando para o sol está... Então, o que Isaías viu, o que apóstolo Paulo viu, ele viu o fulgor da glória de Deus e explicou de uma forma. Isaías já não. Ele viu Deus ele viu Deus de uma forma redimensionada. Pois ele é um Deus infinito. Irmãos, sabe o que vai ser bom no céu? É que nunca estaremos enfadados dele. Não vamos ficar, já estou cansado daqui, já estou aqui há quase 300 milhões de anos, já estou cansado daqui. Não, sabe por quê? Porque Deus é infinito. Ele sempre vai mostrar, criar coisas novas, porque Ele sabe que nós gostamos de coisas novas. Vocês estão entendendo? Ou seja, no princípio, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que eu vejo nesse versículo, irmão, tá aí, é só você prestar atenção. Não estou criando nada aqui. Se no princípio criou Deus os céus e a terra, o que havia antes do princípio? Amém? Agora, vamos entrar no princípio. Ok, no princípio ele criou o tempo. E ele entrou dentro do tempo e falou assim, agora vou criar os céus, plural, e a terra. Então, ele não morava no céu. O que o apóstolo Paulo estava explicando é que Deus não mora no céu. Porém, depois da criação, ele criou uma habitação no céu. E depois que ele mandou Jesus, ele criou outra habitação que se chamou o meu e o teu coração. Ai, Deus.
Ele se redimensiona. Esse Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso, tão excelso, tão magnânimo, se redimensiona e consegue entrar dentro de um coração igual ao seu. Oh, aleluia. Por isso que Jesus disse assim: tudo que pedires em oração, crede e receberei. Tudo. A palavra tudo está relacionada ao infinito. Tudo. Ele disse assim em João 14, verso 12: em verdade vos digo. Ou seja, gente, não estou mentindo aqui. Vamos lá? O quê? O que, Senhor? Tudo o que me vir de fazeres farei. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Ponto. Não, vírgula. O que mais? E fará outras maiores do que essa, pois eu estou indo para o meu Pai. Irmãos, eu estava lendo o que João falou de Jesus, e a gente não presta atenção, a gente presta atenção mais no batismo, e raça de víbora, e via Galiléia, Judão, e ele arrependeu, blá, blá, blá. Olha o que João falou de Jesus. Ele falou assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Ok? Jesus veio de onde? Ele veio do Pai, ele saiu dentro do Pai, veio. E quando ele chegou, João olhou para ele e falou assim: olha, quem vem das alturas está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Mas quem vem do céu está acima de todos. E testifica que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia aceita o seu testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem todavia pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo que existe uma dimensão que Jesus estava numa dimensão onde ele estava recebendo pensamentos, ideias e palavras e revelações do Pai, e estava transmitindo a criação aos homens, as criaturas, essas palavras e essas revelações. Ele estava recebendo do Pai e estava passando. Ele estava recebendo e estava passando. Agora vamos aqui, verso 4. A vida estava nele e a vida era luz dos homens. A palavra luz no original não tem nada a ver com essa luz aqui que nós estamos falando. A palavra luz no original significa conhecimento. E a palavra trevas não é escuridão, é ignorância. Ele estava dizendo aqui, olha, o conhecimento de Deus é a luz dos homens. Ele estava dizendo assim, verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Dentro do conhecimento de Deus, dentro do conhecimento que Jesus trouxe, tem a vida. E essa vida é a luz dos homens. Ou seja, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou o conhecimento que vence o mundo. Aleluia. Eu sou o conhecimento que o homem precisa para ele vencer o mundo, vencer a ignorância. Então, dentro desse Jesus estavam conhecimentos, ou seja, pensamentos, ideologia, palavras de Deus, conhecimentos divinos que iriam ser transferidos a nós para que nós fôssemos também igual a Ele. Porque quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos de volta a natureza divina. Não nasceram na vontade da carne nem do homem, mas na vontade de Deus. Ou seja, nós recebemos, a Bíblia diz, Deus, todos os que creem nele, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder é exousia, em grego significa autoridade de ser, ou autorização delegada. Nós temos o direito de ser igual a Cristo Jesus. O que eu quero chegar aqui para você e tentar explicar para você é que Deus vai além daquilo que nós conhecemos. Deus sempre tem algo novo para mim e para você. Deus entende o nosso mundo, mas Ele quer que você e eu entramos na dimensão dEle para que possamos ver, enxergar, entender e perceber o mundo da maneira como Ele percebe. Deus está dizendo para você que você sabe um caminho, mas Ele sabe outro caminho mais alto e melhor para ir para você. Então, basicamente o que eu estou trazendo para vocês é o que Osés diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
conheçamos e prossigamos em conhecer. Por quê? Porque quando você conhece mais de Deus, você vai se conhecer mais de você mesmo. Pois Deus é a palavra e a palavra é Deus, não é? E a Bíblia diz em Tiago que a palavra é espelho. Quando você vê no espelho, você vê quem é? A sua imagem. Quando você começa a olhar para Deus, você começa a olhar para si mesmo. Quando Isaías viu o Senhor, ele viu a si mesmo. A primeira visão que ele teve foi de Deus, a segunda foi de si mesmo. Ele entendeu que ele sem Deus não é ninguém. Ele entendeu que eu vou parar de falar mal dos outros, que o negócio não é ai deles, não, é ai de mim. Porque se você ler o capítulo 1 até o capítulo 5, ele está falando ai das prostitutas, ai dos bebedores, ai dos desviados, ai daquilo, mas quando no capítulo 6, quando ele encontrou com Deus, ele falou, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Porque no momento, você vai entender que uma pessoa está andando com Deus, a partir do momento que ele para de falar mal dos outros. Porque Deus constantemente nos mostra quem nós somos nele. E quando você começa a descobrir quem você é nele, você não tem tempo para saber o que está passando na vida dos outros. Porque você vai estar tão ocupado com o propósito pelo qual você nasceu para realizar, que você não tem tempo para mexer na vida dos outros, para falar da vida dos outros, para olhar para a vida dos outros. Porque você vai entender que você está no tempo por um propósito. Você foi divinamente planejado e pensado por Deus, e Deus spoke you into existence. Ele te liberou na existência através do ventre da sua mãe. Você chegou aqui. Aleluia. Está entendendo? Nós acreditamos muito mais do que sabemos. Deus quer dizer para eu e você, eu quero que você chegue a um nível onde você não acredita em mim mais, mas você me conhece. Uma coisa é você acreditar nessa luz. Deepak Chopra falou assim, believe is a cover up for insecurity. Quando você acredita numa coisa, é como você está se tentando esconder a sua insegurança. Eu acredito que esse púlpito vai me segurar. Mas quando você sabe, é convicção. Deus quer que você não conheça Ele só para acreditar nele. Deus quer que você conheça Ele para conhecer, para saber dele. Você se gradua, que a sua fé gradua, porque você não venha somente a acreditar, mas você venha a saber. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Eu chamo isso the graduation of your faith. Quando a sua fé gradua, você passa a não acreditar mais, você passa a saber. Não, eu sei. Jó disse assim, eu sei. Ele não disse, eu acredito que o meu Redentor vive. Quantos conhecem essa passagem? Eu acredito que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Não, ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive. Deus quer que você e eu sejamos jovens que sabem quem vocês são. Deus quer que você e eu sejamos jovens que têm convicção de onde você vai, de onde você veio, quem você é, o que você tem e o que você está fazendo aqui. Deus quer que você tenha essa convicção. Em 2014, Deus me visitou de uma forma tão tremenda e Ele me mostrou o reino dele. Por isso que eu falo algumas coisas que é unorthodox, que é meio anticultural segundo a nossa cultura evangélica, que eu falo sempre. No meu Facebook, se você ler algumas coisas, tem umas coisas aí. Por exemplo, eu falo, depois dessa visitação de Deus, eu comecei a entender que a criação, Deus não criou o homem só para adorar a Ele. Eu vou mais longe. Deus não criou o homem para adorar a Ele, no sentido como a gente pensa que é adoração a Ele. Ele disse assim, façamos o homem e tenha ele o quê? Domínio. Ele criou o homem para dominar. Ele não criou o homem para adorar. Só que quando o homem cumpre o propósito de dominar, como ele originalmente no Gênesis decretou, ele está adorando. Por isso que se fala e explica que a adoração não é quando você levanta a mão. A adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Quando você anda lá fora e você vive para Deus, isso é adoração. Não é só levantar a mão,
glória, aleluia. Não é só isso. Adoração é o seu estilo de vida, é o seu comportamento, é a sua maneira de pensar, é a sua forma de viver. Isso é adoração. E Deus criou o homem para que o homem tenha domínio sobre a terra. Se você for ler e entender a Bíblia de fato, você vai ver que o homem perdeu o domínio e Jesus veio trazer o domínio. O homem perdeu o domínio sobre a natureza. Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Se você fôssemos resumir a Bíblia seria o resumo da Bíblia seria o seguinte: a expansão do reino invisível para o mundo visível. Deus, no seu mundo invisível, teve a ideia de ser Deus. Ele falou assim: eu vou criar criaturas e eu vou dar para eles um reino como eu tenho aqui. E ele criou o seu reino, e aí criou o homem, deu a ele outro reino, e falou: você reina lá, eu reino aqui. Domina lá, porque a palavra no original dominar, vem na palavra do aramaico, que é rada, ou mamlaka, que significa domínio, poder real e soberano sobre a terra. Entendeu? É reino mesmo, que o homem tenha reinado sobre a terra. Ele falou: domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e sobre tudo que rasteja sobre a terra. Tem ele domínio. Depois ele falou: frutificai, multiplicai, encher a terra. Gente, é muita coisa, Deus. Frutificai, multiplicai, encher a terra, sujeitai e dominai. Quando a gente lê assim por alto, frutificar e multiplicar, a gente pensa que é ter filho. Multiplicar é ter filho, mas frutificar é outra coisa. Sede frutíferos. A palavra frutificar aí é muito profundo. A palavra frutificar aí, olha, traga à existência aquilo que as suas mãos conseguem produzir. Deus não criou cadeira para o homem, Ele escondeu as cadeiras nas árvores. Deus não criou o carro para o homem, Ele escondeu o carro nas matérias-primas nas montanhas. Deus não criou o telefone, Ele criou a mente, Ele deu a mente na imaginação e na criação, nos estudos e nos testes científicos, até que o homem veio criar isso. Ele deu tudo isso para o homem. Ele disse: dominem a terra. A palavra frutificar aí é, olha, fruto das tuas mãos, fruto dos teus lábios, fruto dos teus pensamentos. Ou seja, aquilo que a sua mão consegue criar, dá fruto. Cria com a sua mão. Cria com a sua mão. Aquilo que a sua mente consegue criar, cria com a sua mente. Ou seja, dê fruto com suas mentes. Dê fruto com seus pés. Dê fruto com aquilo que você consegue dar fruto. Produza. Quando ele disse frutificar, ele dizendo: homem, produz. Do something. Porque agora você é a minha imagem e minha semelhança. Assim como eu sou o Criador, se torna criativo. Ai, Deus. Você está entendendo? Deus quer que você e eu sejamos criativos. Quando Ele vê eu e você produzindo com as nossas mãos, com a nossa mente, e não tentando somente usar aquilo que já foi criado, mas estamos tentando fazer algo com a habilidade que Ele nos deu. Ele está dizendo assim: olha, Ele está com o domínio agora de volta. Ele está usufruindo um pouco da dimensão do domínio. Porque Jesus veio nos dar o domínio. Nós perdemos o domínio. Jesus, quando falou para a figueira assim: morra, de que não nasça fruto mais, Ele estava mostrando o domínio que nós temos sobre o mundo vegetal. Quando Ele andou por cima das águas, Ele está mostrando para nós o domínio que nós temos sobre os peixes, sobre as águas do mar, sobre a natureza, que nós chamamos de mãe natureza. Quando Ele parou o sol, aliás, quando Ele parou a tempestade, Ele está nos mostrando o domínio sobre a atmosfera. E Ele disse: vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Por isso que a Bíblia chama de Jesus de o segundo Adão. O livro de Romanos chama isso, ele de o segundo Adão. Ou seja, let me show you how Adam you supposed to be. Eu vou te mostrar agora para você como é que Adão era suposto viver. Eu não tenho dúvida que Adão andava por cima das águas. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Adão falava e as coisas aconteciam. Eu não tenho dúvida que Adão tinha um poder igual Cristo tinha, pois Jesus, a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. Lê a Bíblia, irmão. Estuda a Bíblia para você ver essas coisas. Então, Ele veio trazer de volta aquilo que Adão perdeu. Ele não veio trazer religião, pois o homem não perdeu religião. Se restauração é te dar de volta, meu Deus. Se restauração é te dar de volta aquilo que você perdeu, o homem não perdeu religião, então ele não trouxe religião. Falou?
Faz sentido? Make sense? Se restauração é você recuperar de volta aquilo que você tinha, o homem, Jesus, então não trouxe religião, ele trouxe domínio. Ele trouxe controle. A palavra domínio é controle, é governar. O que ele trouxe? Ele trouxe domínio sobre o seu corpo que foi perdido em Adão. O nosso corpo faz muitas coisas, a nossa mente pensa muita besteira. Fala, toma domínio de novo, pega lá. Toma, ande no espírito, não na carne. Ok? As doenças estão aí, estão tentando te acometer para que você fique doente. Mas toma o domínio, tá aí. A partir de agora, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele nos deu poder para orar pelos enfermos. Vocês não estão entendendo? Ele trouxe o domínio, aquilo que estava nos dominando, aquilo que estava nos controlando. Ele fala, toma de volta o domínio. E depois, por último, ele trouxe o domínio até da morte. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, para finalizar, eu e você somos muito mais aquilo que nós pensamos ser. É muito mais que vir à igreja um culto, irmãos. É muito mais que pertencer a uma denominação, uma igreja tal. É de volta ao original. Go back. Tudo que Jesus está fazendo é nos levar de volta ao futuro. Ele está nos levando de volta. Se você ler, olha, eu vou ler para você, não precisa abrir não. Eu deixei de ser pregador, comecei a ser mais ensinador. Porque eu comecei a entender que precisamos de ensino, gente. Precisamos de ensino. Para que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para quê? Para que ficamos assim na igreja e glória a Deus? Isso aí? Não. Para que possamos ir para o céu? Não. Falando de ir para o céu não é o último desejo de Deus para a humanidade. A ciência fala que o corpo humano tem de tudo para se renovar e a ciência tem uma indagação. Por que o homem morre? Sendo que tudo no corpo humano, as células têm, e o DNA tem a capacidade de se auto-renovar para nunca morrerem. Eles não entendem, mas a Bíblia diz que é o pecado. O desejo de Deus não é levar-nos para o céu. Embora, não, você vai, a gente vai. Mas Deus disse que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muita gente quer ir para o céu porque não quer enfrentar o mundo, tem muita luta, muita dificuldade, mas Deus nos deu tudo para vencer o mundo. Deus nos deu tudo para vencer essas batalhas. Deus nos deu tudo. Nós temos tudo para vencer. É nós que não vencemos. Quando você chegar no céu, Deus vai te perguntar. Se você não conseguir vencer, agora como é que você não venceu? Eu te dei tudo. Paulo escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. A palavra tudo sempre está relacionada ao infinito. Tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo. Para que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas? Para quê? Efésios diz assim, e ele mesmo concedeu uns, não todos, né? Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o quê? Para quê? Para que ele deu? Ele está levantando pessoas. Hoje em dia se consagra muita gente. Apóstolos, daqui a pouco vão começar a consagrar papa também. Por que ele está dando esses dons à igreja, esses homens ungidos? Verdadeiramente, os apóstolos de verdade. Para que ele está dando tudo isso para a igreja? Para quê? Com vista o aperfeiçoamento dos santos. Ok? Para o quê? O desempenho do serviço, ou da obra, da edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para quê? Para que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Para quê? Da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos agitados por lado e por outro, com todo vento de doutrina que pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduz ao erro. Para quê? E quando tudo isso acontecer, quando você receber a ministração de Deus por esses homens de Deus, qual Deus levantou, e você buscar a Deus e receber dele as informações que você precisa. A palavra informação são duas palavras. Informação, dentro, formação. Deus quer te dar informação Deus quer te dar informações que vão formar algo dentro de você. Information. Formação dentro. Deus vai te dar a informação que vai formar dentro de você o caráter de Cristo. Aleluia. Amém. Está entendendo? Deus quer que você receba as informações dele, para que você, dentro de você, se forme o próprio Deus.
Por isso que diz information, inside formation. Amém? Então, quando você receber esses dons que Deus deu à igreja, administrações dele, e aprender e receber, o que você vai viver? Como é que você vai viver? Você vai seguir a verdade em amor. Ok? Não vai ter esse negócio de inveja, de raiva, de estar me devendo. Vamos viver em amor, em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E aí Deus vai falar assim, agora a minha igreja chegou à maturidade. Então, Deus quer que você entenda que você precisa buscar mais dele. Segundo, Deus quer que você entenda que você é muito mais daquilo que você pensa ser. Terceiro, Deus quer que você don't settle for less. Não se, como se diz em português essa palavra, don't settle for less. Não se contenta com aquilo que é pouco. Busque mais, creia mais, deseje mais, almeje mais e seja mais. Aleluia. Coloque-se em pé nesse momento. Glória a Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí quando ele criou, ele foi morar lá. Um dia vocês vão aqui morar também comigo. Porém, enquanto vocês não vêm, não almejam vir para cá, estejam aí fazendo aquilo que eu vos mandei fazer. Sejam tudo aquilo que eu vos criei para que vocês sejam. Porque você... Eu vou dizer para você por que você existe. Se eu te perguntar você por que você existe, você conseguiria responder para mim? Por que você existe? Você nunca se pergunta, por que eu existo? Por que eu existo? Irmãos, Deus trabalha com propósito. A palavra propósito significa intento original. Deus tem um intento. Ele teve uma intenção ao criar eu e você. Ele teve. Eu vou criar o Tiago. Tiago, eu criei ele para ele fazer e ser isso. Ele não criou o Tiago. Tiago, brasileiro. Faça o que quiser. Me segue. Não. Ele criou eu e você com um propósito específico. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu descobri para que eu existo. Eu descobri que eu existo para resolver um problema que só eu tenho a solução. Eu quero dizer, e Deus mandou falar para todos que eu tive a chance de falar. Você existe porque você tem uma resposta para uma pergunta da vida que só você que consegue responder. Outra coisa, você existe porque o que você tem, essa geração precisa. O que você está carregando dentro de você, esta geração precisa dela. Por isso que você não pode abortar os teus talentos, os teus dons, a tua visão e os teus sonhos, pois não são teus. Ele diz que ele derramaria o seu espírito e nós teríamos sonhos. De onde está vindo esse sonho? Senão do Pai, que é a fonte de todas as coisas. Ele coloca um pouco de sonho dele numa cabeça, numa pessoa, coloca um pouco de sonho dele dentro dessa pessoa, e quando o sonho é de Deus, você deseja mais esse sonho do que a própria vida. Aleluia. Um dos dois sinais que o sonho é de Deus: primeiro, você vai desejar esse sonho mais do que a própria vida. Segundo, esse sonho vai beneficiar você e a humanidade. Deus nunca vai te dar um sonho que vai beneficiar somente você. Esse é o sonho da sua cabeça. Essa é a ambição. Quando o sonho é de Deus, vai beneficiar você e os que te rodeiam. Porque você carrega algo que essa geração precisa. Você carrega algo que só você tem e a sua família precisa dela. Quem tiver para louvar, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero convidar você aqui na frente. E vamos adorar a Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida. O inimigo te ataca, não por aquilo que você é,